Graça e paz, Igreja do Avivamento. E eu me sinto bem-vindo. É muito bom estar aqui em Chapecó, tanto na Igreja do Apóstolo Lara como aqui. Eu me sinto muito bem, né? Estou em casa, pelo amor, pelo carinho que cada irmão tem tido para comigo, para com a minha casa, para com a minha esposa. Que Deus possa a cada dia derramar graça sobre graça. O pastor Lara não pôde estar, está acamado. Eu falei com o pastor Lu que tinha que amarrar ele na cama, né? Conseguir manter o Lara parado não vai ser fácil, vai ser um desafio. Mas Deus tem propósito para todas as coisas. Eu vou fazer o seguinte, Lorival. Acho que essa posição para mim é melhor se eu não fico na frente do projetor. Ou ali embaixo, ou aqui em cima, tanto faz. Oi. Estou me ouvindo. Uma voz bonita que está saindo dali, rapaz. Ai, é minha. Glória a Deus. Quando nós assumimos a função que o apóstolo Wagner passou para a gente, que era justamente visitar cada região, como eu sou apaixonado por ensino, é a área que eu mais me identifico, é o que eu sei fazer, é o que eu gosto de fazer. Eu conversando com o apóstolo Wagner e também com alguns apóstolos, nós combinamos que em vez de vir a uma região que tem uma despesa, que tem um custo, somente pregar, acho que perderia todo assim um sentido, já que tem o Lorival para pregar aqui muito bem, tem o Lara na comunidade lá que prega muito bem. Então, nós decidimos aproveitar esse tempo de estar na região para capacitar um pouco mais a liderança. Então, sempre que estivermos aqui, tivemos na semana, acho que ano passado foi? Falamos um pouquinho sobre liderança. E cada vez que estivermos nas regiões, a ideia vai ser sempre essa: dar alguma ferramenta que de maneira que você possa utilizar um ministério que Deus tem lhe separado para você, que você tem sido usado poderosamente por Deus, que é liderar uma célula. E nós sabemos que a visão celular no modelo dos 12 é um desafio muito grande. Por que é um desafio? Porque as nossas igrejas não são igrejas comuns. Porque você se envolve, você está junto com pessoas o tempo inteiro. E você tem a tarefa de discipular. Essa é a parte mais desafiadora. Eu não digo difícil, eu digo desafiadora. Porque nem sempre a pessoa compreende o seu trabalho. Nem sempre entende que tudo aquilo que você faz, deixando a sua casa, às vezes o trabalho, deixando a sua família para abençoá-los. E às vezes as pessoas só vão valorizar isso depois de algum tempo. Eu lembro, depois de alguns anos, uma irmã que foi nossa, foi para Goiás, ou Mato Grosso, lembro bem, e passou algum tempo, ela ligou para mim, e eu assim, né, aquele sotaque, ela era aqui de Xanxerê, na época, e aquele sotaque era muito peculiar, eu não sabia quem era a pessoa, mas sabia de onde ela era pelo sotaque. E ela se identificou. Aqui é falando de tal, pastor. Eu queria lhe agradecer, pena que eu não entendi naquele tempo. Aí pediu perdão por algumas coisas que ela fez e tal. Aí passou mais uns anos depois, o telefone toca, essa irmã de novo. Só que ela não estava mais em Mato Grosso, estava em Sombrio. Ela estava passando por Sombrio, parou para tomar um café e falou: agora eu quero falar olhando nos seus olhos. Quero pedir perdão por isso. Então, às vezes as pessoas não vão compreender o seu trabalho. Assim também como não compreendia o trabalho que Jesus realizava. Então eu tenho que ficar tranquilo. Porque o nosso propósito, na verdade, é muito mais do que cuidar de gente. O nosso propósito é cumprir um chamado para o qual fomos criados, para o qual Deus nos projetou antes dos tempos eternos. Para que eu e você cresçamos na graça, para que eu e você tenhamos a estatura de Cristo. Só que, para que eu e você, que fomos chamados por Deus para essa tarefa, para que nós tenhamos a estatura de Cristo, Ele vai colocar outras vidas, para que Então, para que você possa chegar a essa estatura de Cristo, Ele vai colocar algumas pessoas na sua vida,
que vai te amar, algumas vão te amar, vão te honrar, outras vão tirar um pouco do seu cabelo, vão embranquecer talvez um pouco mais, mas tudo faz parte do projeto de Deus. Quando eu entendi, querido, que eu não faço nada pela Igreja Batista Shekinah de Sombrio, e que, na verdade, é ela que faz em mim, isso foi libertador. Porque eu não tenho que ficar trabalhando para segurar pessoas, eu tenho que cumprir meu propósito, meu papel, só isso. Alguns vão entrar no meu ônibus, outros vão sair do meu ônibus, e alguns vão até o final. E meu trabalho é só esse, pegar o meu ônibus e levar até o ponto final. E Deus vai colocar nesse período algumas pessoas que vão passar na minha vida, para fazer algo no meu coração, na minha vida, muito mais do que eu faço na delas. Quando você entende isso, fica tudo bem, né? E no final, vai sempre ficar tudo bem, amém? Eu quero pensar um pouquinho, e não dá para falar tudo hoje, a gente vai falar um pouquinho hoje, um pouquinho amanhã à tarde também, porque é tão extensa essa matéria, e quando eu fiz esse curso, eu fiz imersão. Eu comecei numa sexta-feira, 8 horas da manhã, 9 horas da manhã, fomos até meia-noite, depois pegamos no sábado das 9 horas, fomos até 1 da manhã, depois pegamos domingo às 9 horas, fomos até 3 da manhã. Então foram mais de 50 horas. Então, o que nós estamos tentando fazer foi tão bom para mim, que eu entendi que eu precisava repassar de alguma forma para a igreja. E assim que eu voltei, eu e minha esposa, nós reunimos nossa liderança e montamos uma espécie de seminário. Então, seria assim, 0,00001% de tudo aquilo que nós gostaríamos de falar. Mas se você entender como líder, se você entender como pessoa, como família, como homem e mulher chamado por Deus, eu tenho certeza que Deus vai começar a trazer uma mudança de pensamento, uma mudança de crença, vai reprogramar a sua crença para que você comece a olhar para você mesmo, olhar para o seu ministério, olhar para as pessoas que estão à sua volta de uma forma diferente. Quando eu fiz esse curso, querido, eu não fiz porque eu queria aprender mais para ensinar para a igreja, era muito mais do que isso. Quando eu fiz esses cursos, porque eu queria potencializar algumas áreas do meu casamento, da minha vida ministerial, da minha vida pessoal, da minha vida financeira. A gente vai aprendendo que não há nada bom que não possa melhorar. E eu queria ser o melhor marido, o melhor pai que Sombrio já teve, o melhor pastor daquela igreja, daquela cidade. E para isso eu entendi que eu precisava vencer algumas limitações que teimava persistir dentro de mim. Passamos por cura, por encontro, pós-encontro, revisão, e resgatão, e tanto encontro que, meu Deus do céu. Mas existem algumas questões que não tem a ver com a questão espiritual. Tem a ver com hábitos, tem a ver com costumes, tem a ver com crenças. E que não adianta oração forte. É preciso um entendimento de quem nós somos, para que possamos alcançar aquilo que Deus deseja de fato. Então foi que isso aconteceu. Quando eu e minha esposa retornamos, ministramos para a igreja e temos motivado cada líder, principalmente líder de 12, para que eles comecem a buscar esse entendimento. Porque às vezes a gente fala, você é capaz, você pode, você é capaz, você pode, você é capaz, você pode. Mas a pessoa não consegue entender essa nossa linguagem. Ela não consegue se ver da forma como você vê. E é tão bacana, Deus nos coloca numa posição de liderança, a gente olha para aquela pessoa, para aquele discípulo, com aquela carinha assim de, coitadinho de mim, sabe? Mas você vê assim um líder tremendo, mas é difícil, você tenta empurrar, tenta puxar, mas o cara não consegue se ver dessa forma. E na época eu não entendia muito bem, por que as pessoas não conseguiam se ver assim? Aí você vai compreendendo, quando você estuda um pouco de crenças, né? Você vai compreendendo por que as pessoas pensam como pensam, agem como agem, e para isso precisa de uma reprogramação. Precisa passar por uma mudança total, para que possa mudar o seu casamento, a sua vida como pai, a sua vida como esposa, a sua vida como profissional, e assim Deus vai derramando graça sobre graça, amém? Vamos começar a abrir nossas Bíblias, então, João capítulo 10, verso 10. Deixa eu ver se meu negócio está funcionando, tá? João 10, 10. É um texto que eu sou apaixonado por ele. Porque ele fala tudo aquilo que Deus, quando olha para mim e para você, é o que ele vê. Mesmo quando nós não conseguimos observar e nem conseguimos ver, mas Deus vê isso em mim e em você. Somente a segunda parte diz assim, eu vim, vamos falar juntos, lendo aqui no telão? Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. De novo,
Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. O que seria uma vida em abundância? O que seria a vida em abundância? Sobrando, derramando, próspera. Mais o quê? Feliz. Mais o quê? Quem falou aí que eu não ouvi? Realização. Tudo. Quando ele fala, eu vim para que tenham vida e a tenham abundância, ele está falando que o propósito dele é nos dar prosperidade em todas as áreas da nossa vida. Vida familiar, vida profissional, vida pessoal, vida ministerial, vida familiar, tudo aquilo que você imagina. Porque não adianta você ter uma grande conquista financeira e tá quebrado na sua família. Ou ter uma família maravilhosa e está quebrado financeiramente. Ou ter tudo isso, faltar outra coisa. O propósito de Jesus é que eu e você possamos abundar em todas as áreas da nossa vida. Amém? Diga assim, eu recebo. Agora, será que isso é possível? Sim ou não? Se não fosse, ele não teria falado isso. Então, ele disse porque é possível. E quando nós compreendemos inteligência emocional, a gente vai ver que não é nada novo. Isso já, quando os homens com a ciência começou a descobrir algumas coisas, a Bíblia já falava de coisas tremendas, que a gente vai, no processo, ver e vai lembrar de versículos, que a Bíblia já nos alertava, já nos ensinava. É que a gente não conseguia, muitas vezes, trazer isso para o lado científico, mas a Bíblia não é um livro de ciência, mas ela contém muitos princípios, que a gente vai, na medida que a gente vai estudando, a gente vai observando. Então, eu vim para que tenham vida e a tenham abundância. E o que nós queremos tratar sobre isso, como nós podemos, então, experimentar essa vida abundância em todas as áreas. Como? Sabe por quê, queridos? Porque, infelizmente, muitos de nós temos vivido aquém daquilo que Deus deseja para mim e para você. A gente que trabalha com família, o líder de célula, o líder de idoso, os pastores, a gente vê que tem famílias que se amam, se querem bem, mas às vezes não conseguem permanecer juntas. Famílias que você sabe que teriam potencial para viver uma vida maravilhosa, mas vive aquém daquilo que poderia. Eu lembro que eu peguei alguns líderes de idosos no discipulado e eu fiz a seguinte pergunta para eles: quanto você vale? Na hora eles não entendem essa pergunta. Eu falei, não, qual o valor? Coloca um valor em você. Se você pensar em termos de profissional, quanto você deveria? Quanto você merece ganhar? Olha, fica todo mundo assim, bem, é que... E às vezes as pessoas se acomodam num valor aquém das suas possibilidades. Aí eu perguntei para o mas se a empresa mudasse você embora hoje, qual é o seu plano B? Bem, é que, sabe? Eu falei, querido, se capacita, estude, cresça e demite teu patrão. Não espere demitir você. Cresça, capacite e você demitir ele. Fala, foi muito bom trabalhar com o senhor, foi uma bênção, o senhor me ajudou muito, mas agora estou empreendendo, agora Deus colocou no meu coração isso, agora eu vou conquistar isso, mas nós estamos acostumados e acomodados, limitados naquilo que nós achamos que nós valemos. Tem uns que acham que vale o salário mínimo, então tá bom. Tem outros que acham que vale 2. Na medida daquilo que você acha que vale, é que você vai se acomodar nisso. Quando você começa a deixar Deus transformar a sua identidade, não estou falando de dinheiro, entenda bem, tá? Estou falando de possibilidades. Daquilo que você pode ir muito mais além. Mas o que nos impede de ir muito mais além? Tem a ver com as nossas limitações. Então, Deus quer que você experimente algo tremendo, querido. Isso me lembra, talvez vocês conheçam a história de um grande pescador. E ele estava num certo lado do rio, outro grupo de pescador no outro lado, e ele era muito bom pescador. Então ele jogava a sua isca e via um peixe muito grande. Aí ele pegava a sua trena, media, jogava no rio. Jogava de novo, pegava um peixe maior ainda. Pegava a trena, media, jogava no rio e fazia uma cara... Aí jogava a trena, pegava um peixe, jogava a isca e pegava um peixe menor, media com a trena e ficava feliz, e guardava. Pegava um peixe grande, jogava fora de novo, pegava menor e guardava, e os pescadores que não conseguiam pescar nada, não entendiam o que estava acontecendo. Até que foram perguntar, mas por que você faz isso? Guarda os pequenos e joga fora os grandes. Sabe o que ele disse?
A frigideira dele era pequena. Então ele só podia pegar peixes pequenos, porque esse era o tamanho da sua frigideira. Qual é o tamanho da sua frigideira, querida? Qual é o tamanho da sua frigideira espiritual? Qual é o tamanho da sua frigideira profissional? Da sua frigideira emocional, familiar? Qual é o tamanho dela? Muitas vezes nós estamos acomodados assim, abrindo mão de coisas tremendas, de propostas maravilhosas, de desafios grandes, porque às vezes o que nós temos é uma frigideira pequena. Quando na verdade iremos lá, talvez não jogar fora a pequena, mas ir comprar uma bem grande, né? Para que quando vierem os peixes maiores, nós tenhamos onde colocar. Porque às vezes nós fazemos coisas, nem sabemos por que fazemos. É como aquela mulher que sempre quando ia fazer peixe, ela cortava a cauda. Sempre. E as pessoas não entendiam. Ela limpava, preparava o peixe e cortava a cauda. Preparava o peixe e cortava a cauda. E alguém um dia perguntou, por que você faz isso? Ela não sabia por quê. É porque ela aprendeu com a mãe dela. A mãe sempre cortava a cauda. Mas é porque a mãe tinha uma forma pequena. E tinha que cortar a cauda para poder caber na forma. Só que essa moça tinha uma forma maior. Mas como a mãe sempre cortava a cauda, ela cortava também. Eu gosto muito de programa como Masterchef, o Sócio, essas coisas assim. Eu estava vendo Masterchef, igual aquela disputa, né, liderança, isso me motiva. Aí o rapaz estava fazendo uma carne, não sei se era fígado, que tipo de carne era, ele botou mergulhada no leite. Aí um dos jurados perguntou, por que você bota no leite? Ah, porque minha mãe bota. E por que ela coloca? Não sei. Então, hora de perguntar para ela. Ele não sabia por que a mãe dele colocava no leite, mas ele colocava também. Na nossa vida é assim, querido. Nós fazemos coisas sem saber por que muitas vezes nós fazemos. E Deus quer mudar isso. Sabe por quê? Porque muitas vezes muitos sonhos nossos foram sepultados. Porque nós olhamos para nós e achamos que é impossível. Sonhos de estudar. Ah, pastor, como eu gostaria, mas eu estou velha. Tem gente que se sente velha com 30 anos, 35 anos, acha que é impossível retornar para os bancos escolares. Perde sonho, vai abrindo mão de sonhos. Então eu preciso despertar para uma nova realidade. Efésios diz, desperta tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo te resplandecerá ou esclarecerá, como diz algumas traduções. Então, eu tenho que abrir minha mente. Na nossa igreja, assim que nós chegamos também no início, nós tínhamos, na verdade, eram 5 pessoas, quando começamos o trabalho na nossa igreja, e na medida que ela foi crescendo, e nós fomos montando também a equipe de 12, na sua maioria não tinha o 2º grau. E nós começamos a motivar, e parece que virou uma febre, né? Principalmente as mulheres, parece que elas correm um pouco mais rápido, né? E Deus tem abençoado a nossa equipe. Na nossa equipe hoje temos, né, recursos humanos, processos gerenciais, tem uma psicóloga se formando esse ano, tem mais 2 se preparando, estudando, temos 3 pedagogos, 2 se formando agora, mais um, né, estudando também, e outras áreas, porque eles começaram a perceber que é possível, começaram a entender que se eu quero crescer, eu preciso me capacitar, eu preciso correr atrás, eu preciso não acreditar naquela crença do passado, de infância, que eu sou pobre mesmo, vou morrer pobre, ou então que eu sou burro, ou então que eu não consigo. São crenças que, infelizmente, ficam guardadas dentro de nós e muitas vezes inconscientes, que nos impede de irmos um pouco mais além. E uma das coisas que a gente vê, e que também tem nos impedido, é essa questão do normal e do comum. Existem algumas coisas que é comum, só que nós transformamos como normal. Eu não sei como acontece aqui, mais aqui no oeste, mas no sul de Santa Catarina acontece um fenômeno terrível. Quando faz 16, 17 anos, parece que, quando a menina faz essa idade, parece que os pais empurram para fora de casa, para que elas transem com o namorado, fique grávida e vai se juntar com ele. E quando você vai fazer um discipulado, a maioria é juntado. Acho que não acontece aqui na região, não sei se acontece, mas no sul acontece isso. Um monte de gente que não é casada, tudo junto. Então, junto desde... E na sua maioria já é o 2º, 3º casamento. Eu atendi semana uma moça, um casalzinho jovem, que veio conversar comigo, iam casar, estavam noivo e tal, queriam
fazer parte da igreja, ok. Aí eu fui saber, por que você se separou do primeiro casamento? Ela falou, pastor, eu comecei a namorar com 14 anos de idade. Me casei com 17. A gente já sabe, querido, tragédia anunciada. Não precisa ter bola de cristal para saber que alguém que casa tão nova dificilmente vai conseguir. Porque, imagine, os dois novinhos, os dois com 16, 17 anos de idade, o que vai acontecer? Imaturidade, os problemas que virão. Se a gente que já tem uma idade não é fácil, imagine a imaturidade. E sem um apoio, sem a família com sabedoria para poder auxiliar, sem talvez igrejas que possam auxiliá-los. É tragédia anunciada. Mas por quê? Porque a gente fala que é normal. É normal quando faz 14 anos a menina namorar. Pode ser comum, não é normal, porque nessa idade os hormônios estão à flor da pele. Então não precisa ser especialista para saber que mais cedo ou mais tarde vai acontecer alguma coisa. Se pega dois meninos, né, uma menina ou uma menina, nessa idade, não tem como não acontecer. Ou se não aconteceu. Mas nós mudamos, querido. O marido chega em casa, do trabalho, a esposa está fazendo o quê? Vendo televisão. Nem diz assim, oi, meu bem, como é que foi o teu dia? Ah, mas é normal isso, né? Adolescente está no quarto, nem vem para dar um abraço no pai, mas porque é normal isso. O filho está no videogame, nem vem dizer, oi, pai, que bom. É normal isso. Aí o pai vai, esquenta a sua comida no micro-ondas, senta na mesa sozinho e vai comer sozinho, não é isso? Porque é normal, não é isso? Não, porque isso é comum. Não é normal. Não é normal. Então nós temos que mudar essa nossa filosofia. Temos que mudar essa nossa linguagem. Existem coisas que são comuns, mas não são normais. E às vezes nós invertemos, transformamos aquilo que é comum em normal. E aceitamos como se fosse natural. É normal a corrupção na política, não é normal? É normal, não é normal, querido. Isso é comum, mas não é normal. Eu não posso aceitar. Porque quando eu começo a não aceitar essas coisas, eu começo a acordar, eu começo a despertar. Mas quando eu aceito como que o comum se torne normal, eu vou me acomodar e vou achar que é assim mesmo, que família é isso mesmo. Conversando com ontem, eu e Marcela fizemos um discipulado, e a gente então perguntei, qual é o progresso que vocês como casal fizeram até agora? Aí vem de novo a mesma conversa. Ah, porque pastor, a minha esposa, aí começa, né? Aí depois ela, o meu esposo, eu falei, olha, a gente não sabe se está fazendo mal ou bem para vocês. Porque se eu venho aqui cada vez e pergunto, vocês estão com o mesmo discurso, eu vou dar as mesmas receitas, parece que eu estou criando algum problema para vocês. E a gente não quer criar problema para vocês, nós queremos ajudar vocês. Aí eu falei para ela, a partir de hoje eu não quero ouvir da sua boca mais a minha esposa. Olha para dentro de você, e cada um olha para dentro de si mesmo. Mas a gente vive assim, querido, porque é normal. Aí vive o casal, fingindo que são casados, fingindo que são felizes, fingindo que está tudo bem, mas até quando vão fingir? Talvez até o filho crescer um pouco mais, poder se governar e talvez o casal se separa. Não, porque não podemos viver assim. Isso não é normal, isso é comum. Por isso que eu decidi ser o melhor marido, o melhor pai, porque eu não quero ser comum. Eu quero entrar na normalidade. A normalidade bíblica é essa. Eu quero viver isso para a minha vida, querido. Nós não podemos aceitar que o comum se transforme em normal. Nós temos que mudar a nossa postura, se queremos realmente experimentar o melhor daquilo que Deus tem para mim e para você. Pergunta para o irmão que está ao lado, será que preciso mudar algo em mim? Cuidado para não perguntar para a tua esposa e para o teu esposo, hein? Se perguntar para a esposa e para o esposo, já sabe, né? Ela vai puxar da bolsa, principalmente ela, vai puxar da bolsa uma lista, quando soltar assim, cai no chão, né? Não, meu marido, só isso aqui, ó. Ponto 1, ponto 102, ponto 502, ponto... Não é verdade? Então não pergunta para o esposo, não. Vamos voltar aqui um pouquinho. Por que isso é importante, entender a questão do normal e do comum? Porque o nosso cérebro, ele não consegue avaliar o que é bom e o que é ruim. O nosso cérebro trabalha por estímulos repetitivos. Se você repetir a mesma coisa, não importa se é bom ou ruim, ele vai se adaptar, ele vai entender que aquilo é o ensino, e vai aprender aquilo.
mesmo sendo uma coisa negativa, porque ele não faz distinção. Nosso cérebro não tem esse negócio de moral, não, ele repete aquilo que você faz muitas coisas. Quer ver um exemplo? Eu estava conversando com um rapaz do Uber, quando peguei ali da rodoviária de Porto Alegre até o aeroporto. Ele falando, né, que ele trabalha ali dirigindo, às vezes aquela violência, aquela preocupação, né, tenso o tempo todo, dirigindo, para no semáforo, tem que ficar olhando. Aí chega em casa, para relaxar, o que ele faz? Liga a televisão. Aí o que acontece? Não muda nada, porque ele está vendo a mesma coisa. Porque mataram não sei o quê, porque roubaram não sei o quê. Já percebeu que a televisão não fala coisa boa? Na sua maioria, 80% da coisa ruim, porque ela sabe que é isso que vicia. Isso mantém a audiência. Dificilmente a televisão mostra assim, ó, fulano de tal saiu da pobreza, conquistou. Isso é um caso assim, uma vez por mês que eles mostram. E nós temos no Brasil muitas situações de vitórias, de pessoas que empreenderam, de pessoas que conquistaram. Tem histórias, por exemplo, no Ceará, de um cara que cortava ferro, aqueles vergalhões de obra. Ele trabalhava numa indústria que cortava aquilo. E ele dizia, um dia eu vou ser o dono, um dia eu vou ser o dono. E o colega ria dele, zombava dele. E esse cara se tornou um dos maiores, né, da área de aço em Fortaleza. Porque ele acreditou. O colega zombou, mas ele acreditou. E se tornou... Só que a televisão não mostra essas coisas. Hoje, então, agora, quando ligar, você bota a Globo News, bota na rede, tudo que você vê vai ser, se vai ser impeachment, se não vai ser impeachment, se vai ser impeachment. Querido, isso dá uma revolta, o teu coração se acelera e você fica revoltado, não consegue dormir, você não acredita mais em ninguém. Sim ou não? Nós temos que mudar isso. E não vamos mudar ficando enchendo nossa mente dessas bobagens, porque nosso cérebro se acostuma com esses estímulos repetitivos e nós ficamos desgostosos, ficamos achando que realmente não vai nada dar certo. E perdemos a esperança, de tanto que nós recebemos essas informações. Porque como é que você acha que o homossexualismo cresceu tanto? É por isso. A Globo, então, a principal patrona da causa gay, ela bota direto. E é nas novelas, é na programação, e você vai... Aí você acha assim, não, mas cada um faz a sua escolha, né? Faz parte, né? Afinal de contas, eu não posso ser homofóbico. Aí você começa a ter um outro discurso. Por quê? Porque não queremos ter um discurso politicamente correto, que aprendemos aonde? Na televisão. Isso então, acaba se tornando normal, mas não é normal, é comum. Será que eu preciso mudar algo em mim? Será que você precisa mudar algo em você, querido? Sim ou não? Sim ou não? Sim. Quem precisa mudar? Isso, eu. Vou falar um pouquinho sobre isso. Ok. Então, vamos para a primeira tarefa aí. Tarefa 1. Está com a sua apostila aí? Qual a área da sua vida que precisa de mudança? Não se preocupa que isso é seu, tá? Não vai ser... Você vai me entregar, não. É seu, então você pode ser sincero com você mesmo. Marque aí, quais as áreas da sua vida que precisa de mudanças? Quais as áreas? Vai marcando as áreas que você acha que... Não, as áreas que você acha. De preferência, eu vou pedir uma coisa aqui, porque quando eu fiz o método CIS, eu e minha esposa quase, mais um pouquinho, nós pulávamos na garganta um do outro. Porque às vezes a mulher quer dar aquele pitáculo, sabe? E o marido quer dar o pitáculo nela. Não. Esquece que vocês são casados, cada um faça o seu. O pastor Lorival até perguntou se podia ser por casal. Não dá certo. Porque a gente, quer queira ou quer não, como conhecemos bem um ou outro, acabamos fazendo julgamento. Então, não dá certo. Então, cada um faça o seu e não dê pitáculo um do outro. Tá certo? Mesmo você vendo que ele não está sendo sincero, ou que ela não está sendo, o problema é dele e o problema é dela. Faça o seu, ok? Cite 2 grandes mudanças ou conquistas que você sinceramente deseja. 2 grandes mudanças ou conquistas que você quer para a sua vida. Pode escrever aí. E quando eu falo para você pensar nisso, não é para você pensar se você tem condições.
Não é pensar se você tem dinheiro. Não é pensar se você pode. Estou dizendo o que você gostaria, independente se você tem condições financeiras ou não. Ok? Terceira pergunta. O que te impede de viver melhor em cada uma das áreas da sua vida? Você pode sublinhar aí. O que te impede de viver melhor em cada uma das áreas da sua vida? O que te impede? Quais são os empecilhos, os obstáculos? Falta de saúde, depressão, crise, filhos, salário, desemprego, falta de disposição, vícios, baixa autoestima, falta de tempo, arrogância, distanciamento familiar, pânico, obesidade, governo, impaciência, emprego chato, medo, insegurança. Quarta pergunta. Quem ou o que você gostaria de mudar para que sua vida fosse mais fácil? Quem ou o que? Pessoas ou coisas que você gostaria que mudasse para que sua vida fosse mais fácil? O cônjuge? Olha, essa risada denunciou aí. Os filhos, os pais, os colegas, a empresa, o país, os chefes, os subordinados, o mundo inteiro, Deus. O que você acha? O que você gostaria que mudasse para que sua vida fosse mais fácil? Abra sua Bíblia agora em Provérbios capítulo 6, verso 9 ao verso 11. Quem abrir, leia bem alto, por favor. Provérbios 6, verso 9 ao verso 11. O que diz? Capítulo 6, do verso 9 ao verso 11. Amém. Então, o que nos impede de agir? Em primeiro lugar, a nossa zona de conforto. A nossa zona de conforto. A zona de conforto, querido, é o lugar onde nós encontramos desculpas para não fazer o que sabemos ou o que devemos fazer. Esse é o lugar da zona de conforto. É uma combinação de mentiras paralisantes que tem prazo de validade vencido. Nós nos acostumamos, nós gostamos de estar neste lugar. E sem perceber, a gente vai entender mais tarde isso, que tudo isso tem um padrão. Essa forma de agir, essa forma de aceitar, essa forma de ficar nessa posição, é porque tem um padrão. Abra sua Bíblia, por favor, primeiro livro de Reis, capítulo 19, verso 9, a primeira parte do verso 9. O que diz aí? Primeiro livro de Reis, 19, primeira parte do verso 9. A palavra do Senhor veio a ele dizendo: o que você está fazendo aqui, Elias? O que você está fazendo aqui, Elias? Elias entrou aonde? Numa caverna. E ficou ali confortável. Fugiu de Jezabel, mas também fugiu do seu propósito, do seu ministério e do seu chamado. E a pergunta de Deus é muito clara. O que você está fazendo aí? E talvez, querido Deus, faça a mesma pergunta para mim e para você nesta noite. O que você está fazendo aí na sua zona de conforto? Zona de conforto familiar,
zona de conforto profissional, zona de conforto espiritual. Porque nós sabemos que se nós queremos alcançar, se nós queremos mudar, se nós queremos prosperar em quaisquer áreas que forem, tem que se pagar um preço. E quando eu falo de pagar um preço, eu falo de mudança de comportamento, de atitude. Isso é pagar o preço. E isso nos tira da zona de conforto. E Deus, muitas das vezes, precisa nos tirar da zona de conforto. Acho que já contei essa história aqui, mas vou relembrar. Um homem estava num cruzeiro, passeando, tranquilo, e aquela noite de muita lua, muitas estrelas, ele foi dar aquela caminhada no convés, quando de repente uma criança cai no mar, e alguém grita, homem ao mar. E quando percebem, já estava um homem lá dentro, salvando aquela criança. Resgatam a criança, tiram o homem da água, o capitão fica tão comovido com a coragem daquele homem, e faz uma grande festa. E faz uma homenagem especial para aquele homem. E naquela homenagem especial, agora vamos chamar o nosso herói. Todo mundo aplaudiu. O pai, a família da menina, então, feliz da vida, beijava o cara, aí deram o microfone para ele. Ele pegou o microfone com a cara revoltada, apontando o dedo. Eu só quero saber de uma coisa. Quem foi que me empurrou? Quem foi que me empurrou? Às vezes Deus faz assim conosco, querido. Ele nos empurra. Sabe para quê? Para sairmos da zona de conforto que nós estamos. Se Deus não nos empurrar, e às vezes a forma de Deus nos empurrar é uma situação familiar, é uma situação de emprego, é uma situação de saúde. São situações que a gente nunca vai entender. Mas às vezes é uma forma que Deus usa para nos tirar do lugar em que nós estamos, para que nós possamos modificar o nosso comportamento. Tarefa 2 aí para vocês. Vamos ter bastante tarefa hoje e amanhã, para que a sua mente pense. São perguntas poderosas de sabedoria. Somente assim, nos perguntando, é que a gente consegue encontrar respostas. Se a pessoa der uma resposta pronta para você, não vai valer, não vale de nada. Os resultados maiores nós alcançamos quando nós fazemos perguntas e nós mesmos buscamos respostas para essas perguntas. Então vem a primeira pergunta: em quais áreas da sua vida você se percebe na zona de conforto? Em quais áreas? Familiar, financeira, profissional, estudantil ou de capacitação pessoal? Espiritual, maternal ou paternal? Em que área você se percebe na zona de conforto? E a segunda pergunta: como será a sua vida se você continuar por ação ou por omissão na zona de conforto? Como é que será daqui a 10, 15, 20 anos? Como será a sua vida se não houver nenhuma mudança? Se você continuar fazendo as mesmas coisas. Nós já aprendemos o quê? Se eu quero algo novo, eu preciso fazer o quê? Coisas novas. Porque se eu tenho a mesma ação, eu vou ter o mesmo resultado. Então, o que você vai alcançar de resultado se você continuar com essa mesma vida familiar? Com essa mesma visão financeira? Com essa mesma visão ministerial, a mesma visão espiritual? Onde você vai estar daqui a 10, 15, 20 anos? Ou será que vai estar fazendo a mesma coisa e vai olhar para trás e vai pensar o que você poderia ter feito e não fez? Uma das coisas que tira a pessoa da zona de conforto é quando ela direciona as suas ações em prol daquilo que ela quer alcançar. Uma das coisas que nos impede de agir é a nossa zona de conforto. A segunda coisa que nos impede de agir são nossas historinhas. São nossas historinhas. O que são historinhas? São frases que nós falamos ou pensamos com o objetivo de explicar ou justificar os nossos fracassos, nossos insucessos. Isso são historinhas. E sem perceber, quanto mais eu repito a historinha,
mais o meu cérebro acredita que aquilo é verdade. Os homens brincam assim, né? E essa barriga aí? Barriga não, o que é isso aqui, homens? Isso é o quê? Não, mas como é que os homens falam quando está barrigudo? Isso é o quê? Ninguém teve coragem de falar, isso mesmo, né? Isso aqui é calo sexual. E quanto mais você repete isso, o cérebro está recebendo um comando repetitivo e ele vai entender, opa, não preciso cobrar nenhuma mudança, porque isso aí, de fato, é um calo sexual. Para ele, para o seu cérebro, então, se repetir, isso de fato é um calo sexual. Já percebeu, querido, né? Assim nós somos. O que há de mais? E o que há de errado? Vamos ver agora. Existem 3 categorias de historinhas. Historinhas mentirosas, exageradas, igual o meu amigo falou aqui agora, né? Historinhas verdadeiras. Pessoas que estão, de fato, contando uma verdade, mas usando aquilo como uma desculpa, como uma historinha. A pessoa, às vezes, de fato, tem uma enfermidade, mas acaba usando aquilo como uma desculpa, como uma história. E historinha de brincadeira. Sabe aquela brincadeirinha que não tem nada a ver? O que acontece muitas das vezes? Quando a gente vai contando essas historinhas, e na medida que você vai repetindo essas historinhas, a sua mente, ela acredita que, de fato, que tudo que você falou é verdade. E isso se torna uma crença. E acaba se tornando uma crença que te impede de agir. Te impede de buscar uma nutri, te impede de buscar uma academia, te impede muitas coisas, porque você não consegue. Ainda que você tenha vontade, ainda que você queira, mas você não consegue. Na minha casa, eu faço academia. Eu tenho 3 mulheres que são o meu relógio. A minha filha, que é também educação física, formada em educação física, ela é a pior de todas. Ela marca o horário, porque eu tento contar a historinha. Hoje eu não vou, porque hoje... Aí eu começo a cantar a historinha para mim mesmo, mas ela não deixa, ela me empurra. Mas hoje eu estou... Aí está dolorido, eu fiz muito... Aí começo, né? A gente vai sempre buscando alguma coisa. Eu faço curso de inglês. Mas sabe o que eu dizia? Velho, para aprender inglês, é muito difícil. É muito difícil. É muito difícil. O que acontece? Eu não aprendo nada, fica difícil. E eu percebi, sabe o que acontecia? Eu não aprendia nada. Passei um tempo sem aprender nada. Quando chegava a tal da conversação... Meu Deus, aquilo, eu arrumava desculpa para não ir. Mas eu aprendi, a gente aprende inteligência emocional, trabalhar com a nossa mente. Eu descobri que não só no curso que eu aprendi faz isso, mas também até as pessoas de concurso fazem isso. Quer ver um exemplo? Quando você faz um concurso, você estudou, às vezes você apaga, né? Aquela pergunta você sabe, mas esquece. Aí você não preenche, quando você sai lá no portão, se lembra. Aí um rapaz que também é crente, chamado de guru do concurso, ele falou qual é a estratégia, uma vez numa entrevista no Jô Soares. A estratégia é fechar os olhos, se concentrar, se imaginar saindo da sala, entregando a prova para o professor, descendo as escadas e saindo do portão. Aí vem a sua mente. Sabe por quê? A mente não sabe o que é real e o que é imaginário. Se você fechar os seus olhos e começar a pensar na casa que você quer ter, imaginar a sua cor, entrando no jardim, abrindo a porta, subindo as escadas, como é que é os quartos, a sua mente não sabe se de fato isso aconteceu ou se de fato não aconteceu. Aí eu comecei a fazer esse exercício, antes da aula de inglês. Eu chego mais cedo para o carro e fecho os olhos. Imagina entrando na porta, entrando na sala, e a professora e os colegas falando tudo em inglês, e eu conversando com eles também, rindo. Porque
Porque tem hora que eles começam a rir, e eu começo a rir também, não entendi nada, né? Mas eles estão rindo também, eu começo a rir também. Mas eu comecei, sabe, a imaginar eles falando, eu entendendo, interagindo. Não é que deu certo, querido? Eu não sou um expert, mas não fiquei tão boiando. Deu para participar um pouquinho da conversa. Eu comecei a fazer esse teste, fechar os olhos e me imaginar já na sala. Aí tira o meu medo, aquele pânico de saber que, né, o professor fazia um curso online de inglês. A pessoa aparecia no WhatsApp, né, tudo em inglês. Se eu posso ligar para você, eu pode. Aí eu ficava 5, 4, 3, 2, 1, ela vai entrar. Gente, era terrível para mim. Terrível. Aí eu percebi que era um trauma. Aí você tem que trabalhar isso. É mente, querido. Quando você consegue vencer as suas emoções e a sua mente, você vê que não tem mais dificuldade. Eu estou trabalhando em cima disso. E eu creio que vou aprender agora mais rápido do que passei quase meses atrás sem aprender, porque eu me manipulei e eu fiquei contando historinhas para mim. O problema das historinhas é isso, que elas acabam impedindo você de gerar mudanças. Mas como é possível mudar? Quando eu troco as historinhas por histórias. Como é que eu faço isso? Por exemplo, velho, é difícil aprender inglês. O que eu tenho que fazer? Para velho, aí que é mais, eu tenho que mudar e tenho que repetir muitas vezes. Por quê? Da mesma forma que eu repeti negativamente, eu preciso repetir muitas vezes, porque é dessa forma que o nosso cérebro entende que aquilo é uma verdade, não uma verdade, mas aquilo é um padrão que eu tenho que aprender. De tanto eu repetir. Quer ver o exemplo do casamento? Quantos casamentos que o esposo e a esposa dizem que não ama mais, que não quer mais saber, porque eu não sei, porque não sinto mais vontade de estar perto. Não acontece no casamento, sim ou não? Mas sabe o que acontece? Porque nós repetimos, não gosto mais, não amo mais, eu não sei, e falamos, se você inverter, você vai ver que você volta a se apaixonar de novo. Sabe o que eu faço? Eu escrevo no caderno, eu estou apaixonado pela minha esposa, estou apaixonado pela minha esposa, estou apaixonado, e falo muitas vezes isso. Sabe para quê, querido? Para que tudo que ela falar não me atrapalhe, tudo que ela falar, deixar de falar, não me impeça, mas é verdade. Então, vocês estão rindo porque se identifica, se denunciando aí, um monte aí, né? Mas é verdade. É dessa forma que a gente começa a mudar aquilo que eu quero alcançar. Eu lembro de uma história de uma mulher que dizia que não queria mais saber do marido. E ela procurou um coach, porque estava passando por uma série e não queria mais saber. E ele começou a trabalhar com ela, e uma das tarefas foi essa. Ela tinha que escrever muitas vezes, falar muitas vezes, o quanto ela amava, o quanto ela amava, o quanto ela amava. E algumas outras tarefas que ela tinha que fazer para ele também. Ele lutava jiu-jitsu, arrumava desculpa, chegava do trabalho para a academia e voltava tarde da noite, era só desculpa não estar em casa. Mas ela começou a mudar na sua linguagem para com seu marido, tudo exercício que ela recebeu do coach, e ela começou a mudar. Aí um dia ele apareceu com a perna enfaixada, dizendo que, eu não vou para a academia hoje não, porque estou contundido. Mas ela sabia que era tudo mentira. É que ele não queria dar o braço a torcer. Mas ele ficou em casa, vendo televisão com a mulher, com o filho, já no dia não foi também por... Chegou um momento que ela ligou para o coach chorando, disse que ele pensou assim, pronto, agora aconteceu um problema muito sério. O que aconteceu? Eu estou apaixonada por ele. Porque ela voltou a se apaixonar novamente. É assim que a nossa mente trabalha, querido. Com padrões repetitivos. Então eu preciso trocar as minhas historinhas por histórias. Primeiro passo, identifique em quais áreas da sua vida você tem obtido resultados ruins. É no seu casamento? Quais são as histórias que você tem contado? Para sua esposa, para si mesmo, para os seus filhos? Quais são as historinhas? É no financeiramente falando? Quais são as histórias que você tem contado na questão das suas finanças? É no seu trabalho? Meu trabalho é horrível. Quais são as histórias que você tem contado no seu trabalho? Você percebeu? Você tem que olhar para dentro de si mesmo e tentar identificar quais são as historinhas. Segunda coisa, identificar quais resultados indesejados são esses.
Quando falamos de casamento de novo, quais são os resultados indesejáveis que você obter no casamento? Distanciamento, esfriamento, agressões verbais. Eu tenho que identificar. Terceiro passo, identifique para cada resultado desejado negativo que você vem obtendo, qual ou quais historinhas você vem contando para justificar, explicar ou se desresponsabilizar por eles. Você identifica as historinhas, identifica o problema, identifica as historinhas, os resultados. Ah, o meu casamento não está bem. Qual é a historinha que eu tenho contado? Porque a minha esposa, ela é muito chata. Qual tem sido o resultado? Distanciamento. Se identificou a situação, identificou a historinha, identificou agora o resultado. Quarto passo, para cada historinha, identificar a classificação. Se é uma historinha verdadeira, se é uma historinha mentirosa, se é uma brincadeirinha que você utiliza para poder fugir daquilo que é a realidade, porque tem pessoas que se escondem atrás das brincadeiras, sabe? Fica brincando para fugir da seriedade, para não encarar de fato uma situação. E quinto passo, contar uma nova história baseada nos comportamentos desejáveis e nos resultados que você quer conquistar. Você precisa contar uma nova história. E quando você começa a contar essa nova história, você vai ver que algumas coisas mudam. Vamos fazer uma tarefa então? Não fique tão preocupado de querer copiar tudo que eu falar que estiver no quadro, né? Que eu passo para o e-mail da igreja e ele depois reproduz para vocês. Tá certo? Vamos ver a tarefa então. Deixa eu ver aqui. Identifique aí, tarefa 3. Identifique qual a área da sua vida está deficiente. Que área você percebe deficiente na sua vida? Familiar? Financeira? Profissional? Qual é a área que você acha que precisa gerar de fato alguma mudança e você identificou que está deficiente? Pode não, quando você quiser. Mas faça assim, para você entender, porque às vezes o tempo não dá para fazer tudo. Faça uma só, porque depois você entendeu, você pode depois em casa completando, tá certo? Só para você entender como é que a gente vai trabalhar para ajudar a fazer essa mudança. Então, identifique apenas uma área, porque senão o tempo não vai dar. Ok? Agora, segundo passo. Quais resultados negativos que você vem obtendo nessa área? Se identificou a área, um exemplo, a área financeira. Qual o resultado negativo? Estou devendo cartão de crédito, eu estou negativado no SPC, o mês é mais longo do que o salário. Esses seriam os resultados, ok? Se for financeiro, um exemplo. Terceiro passo. Identifique agora quais historinhas você vem contando a respeito dessa área que tem produzido resultado. Lembra do negativo? Falei financeiro, estou negativado no SPC. A historinha é porque o meu patrão não me dá oportunidade. Eu não tenho oportunidade na minha empresa. Olha a historinha que eu estou contando. O Brasil está em crise. Ok, é outra historinha. Tenta identificar uma historinha, algumas coisas que você fala para essa situação que você está passando, que você listou aí. Tenta identificar o que você comumente repete diante dessa situação. Agora identifique o resultado. Quais os resultados negativos que você vem obtendo? Na verdade, eu repeti aqui, é a mesma da 2, tá? Vamos passar para 5 aqui, só porque eu acabei repetindo a mesma pergunta. No caso, são 4. Então,
Você identificou o resultado negativo. Agora tenta criar uma história de verdade, uma história que restaura, que substitui a historinha. Vamos pensar aqui no financeiro de novo. Eu já vi que a minha historinha é o Brasil está em crise, ou que a minha historinha é que não tem oportunidade. Vamos tentar agora contar uma história nova, que possa me ajudar a mudar de mente. Que história eu poderia contar? Para vencer a parte financeira. Quem pensa, quem ajuda aí? Que nova história eu posso contar na área financeira? Eu vou criar novas oportunidades. Eu vou me capacitar para conquistar aquela função de gerente da minha empresa, melhorar meu salário, um exemplo. Estão compreendendo, querido? Parece que é brincadeira, mas isso funciona. É um exercício da mente. Aí o que você tem que fazer? Repetir isso. Repetir muitas vezes durante o dia. Repetir muitas vezes. Porque quando o teu cérebro começa a receber essas informações, isso é científico, ele começa a criar possibilidade de novas coisas. Porque se você se acomoda e você conta as historinhas do porquê que você não alcança, por que você vai alcançar? Você se acomoda, teu cérebro fica assim, você não consegue mesmo. Mas quando você muda o teu discurso e começa a repetir muitas vezes, começa a gerar no seu coração uma mudança, começa a vir ideias criativas. Eu me lembro que quando eu fui em janeiro, nesse curso, eu voltei para casa eu montei um monte de empresa. A mente já montou empresa aqui, pensei nas minhas filhas, montei uma empresa para elas, se Deus quiser, ano que vem vai ser uma realidade. Pensei no meu genro, já montamos uma empresa também, né? Estamos caminhando para isso agora, ele está comprando alguns equipamentos, mas antes ele dizia assim, pastor, nós precisamos comprar um computador melhor, porque nossa mídia está... o que eu pensava? Que nada, né? Basta esse negocinho, tá bom. Temos que comprar uma câmera melhor. Não precisa. Mas quando a tua mente faz um giro, eu falei para ele, não, vou fazer o contrário. Como a igreja, nós estamos fazendo alguns investimentos agora, não vai dar para a gente investir nesses equipamentos, eu vou investir em você. Vamos junto comprar equipamento. Você trabalha para a igreja, mas também você trabalha para você mesmo. E deixa esse emprego. Você já viu que você não tem como crescer mais onde você está, daqui a 10 anos vai ganhar um aumento tão pequeno que não vai chegar aonde você sonha, e vamos montar um negócio. Aí começamos, ontem mesmo, antes de vir, estávamos conversando à noite como é que seria, o computador que temos que comprar, pedimos assessoria para pessoas que trabalham com vídeo, para grandes empresas, a pessoa nos assessorou, deu a marca do computador, já vimos o preço, já discutimos como é que vamos comprar, um pouco no dinheiro, um pouco no cartão de crédito, mas quando eu fui, querido, em janeiro, eu achava tudo absurdo. Sabe por quê? Qual a história que nós contamos sempre para a gente? Quando vamos empreender? Não tenho dinheiro, essa é a minha historinha. Aí eu ia na igreja, nós estamos trocando nossas cadeiras. Nós trocamos a metade, faltava o restante. Aí eu ia para o meu tesoureiro, o que ele dizia para mim? E eu acreditava em tudo isso. Não tem dinheiro, não tem dinheiro. Vamos fazer uma viagem. Minhas filhas querem fazer uma viagem internacional. O que eu dizia para elas? Não tem dinheiro. Enquanto eu ficar contando a historinha, eu nunca vou ter. Esses dias, conversando com um pastor, nossa cobertura ali na região, aí num discipulado com ele, ele falou assim, pastor, isso que ele é pastor há 20 anos. Eu falei, quanto tempo você sonha para Israel? Desde o início do ministério. Eu falei, há 20 anos é. Eu falei, vai passar mais 20 anos, você não vai para Israel. Aí eu mostrei para ele o seguinte, você poderia pagar uma viagem de 13 mil agora, no final do ano? Não. Mas em 2 anos você pode? Não. Em 3 anos você posso? Então, querido, só dividir $3 mil em 3 anos, em 36 meses. Aí ele viu, mas é fácil. Aí viu que a percepção foi assim, ó. Aí falando sobre o curso de coach com um líder nosso, ele sonha em fazer curso de coach. Aí ele falou, mas o coach vai ser impossível, pastor. Eu falei, Eu falei, quanto você pagou seu carro? Paguei R$600 por mês. Em quantas vezes? 60 vezes. Eu falei, em 10 vezes você paga o teu curso de coach com o mesmo valor que você pagou o carro. É? Você entende, querido?
Nós falamos que as coisas são impossíveis, mas nem projetamos. Se eu não posso ir a Israel nesse ano, eu posso fazer um projeto daqui a 10 anos. Qual o problema? Eu vou. Se eu não posso, meu sonho é ter uma casa X. Se você não pode ter essa casa ano que vem, você pode projetar daqui a 20 anos. É o possível ou não é possível? Então muda. Quando você começa a deixar o Espírito Santo trabalhar, aí você vai ver que isso aqui não tem nada a ver de somente científico, é espiritual. Quando Paulo diz, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Por quê? Porque ele te dá sabedoria, entendimento, para que você aprenda como fazer. Nós falamos na nossa última reunião, lá no ABC, para os pastores, sobre metas e objetivos. Como eu falei, eu quero sempre aproveitar cada reunião para potencializar treinamento. Aí falamos para os pastores isso, metas e objetivos. Muitos daqueles pastores sonhavam ir para Israel, mas nunca imaginaram que poderiam planejar. E eu comecei a ensinar para eles como planejar para ir para Israel. Tirar passaporte, escolher uma agência, fazer isso, passo esse, passo aquele, passo. Pode no mesmo ano, pode daqui a 2 anos, pode daqui a 5 anos. Mas vai para Israel, se ele projetar, se ele focar, e se ele sonhar, e dentro da sua situação, sem ficar apertado, sem fazer doideira, sem fazer loucura. É só a gente aprender como é que a nossa mente funciona. Continuando. Tarefa 4 aí. Bastante tarefa para vocês hoje. Primeira pergunta. Que historinha você conta sobre o sucesso que você não tem? Eu vou fazer o seguinte, essa tarefa 4 vai ser uma tarefa para casa, tá certo? Eu vou fazer as perguntas, você só pensa, mas deixa para responder na sua casa. Primeira pergunta. Que historinha você conta sobre o sucesso que ainda não tem? Segunda pergunta. Que historinha você conta para justificar suas dificuldades financeiras ou o fato de não ter ainda realizado suas metas e sonhos financeiros? Terceira. Que historinha você conta para continuar sendo grosseiro ou grosseira ou impaciente com seus filhos ou com seu cônjuge? Quarta, que historinhas você conta para si e para os outros para explicar a obesidade ou o corpo fora de forma? Segunda-feira, não, segunda eu começo. Quinta pergunta. Que historinha você conta para você e para o seu cônjuge para justificar a falta de sexo na relação ou a falta de harmonia? Você que é casado aí. Já se entregou. Sexta. Que historinha você conta para estar fora de casa tanto tempo, seja com amigos, seja trabalhando? Sétima. Que historinha você conta para explicar o fato de não estar trabalhando no que deveria e poderia? Oitava, que historinha você conta para gastar tanto dinheiro com coisas fúteis e supérfluas? Nona, que historinha você conta para não estar realizado ou realizada naquilo que você faz? A restauração começa quando eu começo a fazer com sinceridade, respondendo essas perguntas. E se você for sincero nas respostas, já é o começo. Você já começou a fazer mudança na sua vida. Então, na verdade, o seu maior desafio começa agora. Quando você olha para a sua vida, para algumas dessas áreas que foram mencionadas aqui, e começa a entender assim, eu preciso mudar. Eu preciso fazer algo diferente. Eu preciso dar um jeito. Eu não posso continuar da maneira como estou vivendo.
E é triste quando a gente percebe que poderia ter feito coisas muito antes e não fizemos. Cada vez que eu vou na quarta-feira nutricionista e tenho que subir naquela balança, não é fácil. Porque, querido, emagrecer não é difícil. O difícil é mudar alguns hábitos. Ir para a academia não é difícil. O difícil é você se dispor a estar lá. E como a academia que eu faço é mais com personal trainer, um cara para você, uma pessoa só para você, não é fácil. Tem dia que eu me manipulo. Estou com dor aqui, estou com dor ali, mas não tem jeito. Eu tenho que ir. Porque eu decidi que eu preciso cuidar do templo que é do Espírito Santo. Porque Ele quer trabalhar mais. E eu preciso oferecer a Ele condições de trabalhar mais no meu corpo. Por quê? Deus quis que aquele pastor com 50 anos desse um infarto. Foi vontade de Deus. Não, querido, vontade de Deus não. Às vezes nós colocamos a culpa, né, de Deus em muitas coisas, que na verdade Ele nos dá sabedoria, né, dota pessoas de habilidade, de capacidade, para nos ajudar a mudar a nossa realidade. Por isso que nosso desafio maior começa agora. Eu quero correr uma maratona. É fácil correr uma maratona. O difícil é você acordar cedo, fazer toda uma programação para poder chegar naquela maratona. Essa é a parte mais difícil, porque temos que mudar hábitos, temos que mudar crenças. Então, em primeiro lugar, você precisa entender e levar a sério esses impactos que essas historinhas têm causado em você, na sua vida, no seu organismo. E cada vez que você repete essa historinha do passado, ela vai produzindo mal. Parece tudo brincadeira, mas é muito sério, querido. Cada vez que a gente repete, a gente vai ter os mesmos resultados. Mas até quando vamos ter os mesmos resultados? Segundo, sempre que falar ou repetir as historinhas, você deve ter à mão uma nova história e repetir com ênfase pelo menos 5 vezes. Porque virou um vício na nossa boca. Quando eu falar, eu tenho que rapidamente contar uma história nova em cima daquela historinha e repetir muitas vezes, porque eu tenho que adestrar meu cérebro. Nosso cérebro é como se fosse um programa. Imagine quando você pega um notebook, quando você pega um smartphone, você quer baixar alguns aplicativos, alguns programas. Assim é o nosso cérebro, ele foi programado. E quando eu falar um pouquinho sobre crença, você vai entender como é que funciona essa programação. De onde veio essa programação? E por que nós somos como somos? Vamos falar um pouquinho sobre isso amanhã. Terceiro lugar, essa nova e profética história deve ser repetida 5 vezes por dia, em voz alta, até que por repetição ela seja uma verdade em seus comportamentos e resultados. Repete muitas vezes, Eu comecei a adotar um ritual para acordar. Quando eu acordo, o celular fica perto de mim, eu boto aquela música do pregador Lu, Bom Dia. Conhece a canção? Bom dia, tenha um ótimo dia. Aí ele vai falando, né? Depois do novo dia, vai cantando aí, vai falando, aquele jeitão dele. Olha, é tremendo. Você já acorda para ter um bom dia, porque ter bom dia é uma decisão. O ter bom dia não tem nada a ver com a situação que você vai passar. É você que decide. Então, se você, quando acorda, começa a cantar, começa a dizer que você vai ter um bom dia, você vai ter um bom dia, mesmo que as circunstâncias sejam contrárias, porque não tem a ver com o externo, tem a ver com o interno. Não é aquilo que as pessoas dizem sobre mim, não é aquilo que acontece à minha volta que é o problema, é como eu reajo àquilo que dizem e como eu reajo ao que está à minha volta. É a minha reação que conta. Exemplo, você está no carro dirigindo, alguém te dá uma fechada, te xinga, o que é que você faz? Aí você xinga também, ou você grita também, você buzina, você quer fechar. Sabe o que está acontecendo? Você está dando para um estranho controle sobre as suas emoções. Você nem sabe quem é o cara, mas ele controlou suas emoções, ele determinou como você vai reagir. Mas sou eu que decido como é que eu vou reagir, querido. Sou eu quem decido, não é o outro que vai decidir. Muitas pessoas morrem no trânsito por isso, porque reagem, nós somos muito reativos. Eu tenho que aprender a lidar com minhas emoções. Inteligência emocional fala sobre isso.
aprender a lidar com as minhas emoções, mas também aprender a lidar com as emoções do outro. Isso é inteligência emocional. E quando você entende essa questão aqui, querido, a inteligência emocional hoje é mais importante, como as grandes empresas estão buscando, do que o coeficiente de inteligência. Lembra no passado? Era quem tinha o QI alto, que era o mais procurado, era o mais que tinha mais chance de conseguir emprego. Hoje não é. Porque hoje se trabalha sempre em equipe. Então, as empresas procuram quem tem inteligência emocional, pessoas que saibam lidar com pessoas, trabalhar em ambientes com outras pessoas. Então, é algo que você pode usar não só no seu ministério, mas na sua vida, na sua casa, com seus filhos. Vamos ter algum exercício depois, amanhã, que você poderá fazer na sua própria casa, com seus próprios filhos. E você vai ver qual é o resultado disso na vida deles, porque muda. Há uma frase que a gente gosta muito, tem poder quem, não é eu não, tá? Tem poder quem age, e mais poder ainda quem age certo. Parece estranho, né? Tem poder quem age. Quer dizer o seguinte, quando eu tomo uma decisão, quando eu decido fazer alguma coisa, já há uma mudança. Porque o futuro, na verdade, é feito de pequenas ações no presente. Ao tomar uma ação agora, eu já mudei automaticamente o meu futuro. Mas se eu ficar parado, não mudou nada. Mas ao tomar uma decisão de fazer algo diferente agora, eu já automaticamente altero alguma coisa do meu futuro. Então eu preciso agir. Sem as historinhas, você vai perceber, querido, que vai ficar muito mais fácil colocar para fora o potencial que existe dentro de mim e de você. E o que nos separa dos nossos objetivos é a nossa capacidade de agir, só isso. Aquilo que você sonha, que quer conquistar, o que separa você é a capacidade de agir. É quando você toma a decisão de agir, só isso. Quando você toma a decisão de agir, é isso que te separa das suas conquistas, dos seus sonhos. Não tem a ver com capacidade, tem a ver com ação, e ação coordenada. A gente vai aprender um pouquinho mais sobre isso amanhã. O difícil não é alcançar o objetivo ou o sucesso. O difícil é agir na direção certa, pois o sucesso é apenas consequências da minha ação. Então, tudo volta e gira em torno das nossas ações. Tudo. Tudo. E a outra coisa que nos impede de conquistar o que Deus tem para nós, a vida abundante, eu vou encerrar nesse ponto aqui, é a nossa falta de autorresponsabilidade. A nossa falta de autorresponsabilidade. E quem foi no congresso aprendeu bastante sobre isso. Alta responsabilidade, que isso é tremendo. Quando você entende o significado disso, lembra que eu falei para vocês no discipulado de ontem com o casal? Eu disse para eles assim, a partir de hoje falo de você. Porque é muito fácil a gente jogar a responsabilidade para o outro. Ah, eu sou assim por causa da minha esposa, por causa do meu pai, por causa do fulano de tal, por causa do sei o quê, por causa do cachorrinho. Eu preciso ser autorresponsável. O que é autorresponsabilidade? É a capacidade racional e emocional de trazer para si toda a responsabilidade por tudo que acontece em sua vida. Por mais inexplicável que seja, por mais que pareça estar fora do seu controle e das suas mãos. Isso é autorresponsabilidade. Estranho isso, né? Mas é isso aí que funciona. Porque assim, se eu trago para mim a responsabilidade, se eu digo para mim que eu sou responsável, estou dizendo o seguinte, que se eu sou responsável, quem pode mudar a situação? Eu. Mas se a minha esposa Marcela é responsável, eu estou à mercê dela. Se o meu patrão é responsável, eu estou à mercê dele. Mas quando eu trago para mim a responsabilidade, eu vou fazer a minha parte independente do outro. Mas o problema no relacionamento, principalmente, a gente fica assim, esperando que ela faça também. E foi nítido lá no casal. Porque ficava se jogando para o outro. Ah, mas eu quero fazer, mas aí Aí o que acontece? Não tem mudança. Porque eu tenho que assumir a minha própria responsabilidade. E quando você entende isso, muda no relacionamento familiar, relacionamento com discípulos, em todas as suas áreas. Eu tinha uma historinha. A minha esposa, ela é
sanguínea. E a Marcela é assim, ó, certo é certo, não tem meio certo. Ela é desse tipo, né? Na igreja as pessoas já conhecem ela. Uma vez estávamos em Israel, aí nós estávamos com a equipe da Bahia. Aí uma médica da Bahia lá, conversando com ela, aí estava eu, um discípulo nosso, juntos assim, com essa médica, com a Marcela. Ela falou assim, ó, ai, apóstola, a senhora é tão amadinha. Quando ela falou isso, a gente não se conteve, a gente deu uma gargalhada, mas foi sem pensar. Não que ela não seja amada, mas ela é muito, como é que fala? Muito enérgica, rígida em algumas coisas. Ela não abre mão. Hoje melhorou, 100%. Mas a gente não aguentou. Na igreja a gente brinca, né? Esse dia eu brincando na escola de capacitação, na escola de líder, eu falo, olha, e essa matéria quem vai dar vai ser a apóstola Marcela. Aí o rapaz, não, ela não, só que ela estava atrás, ele não percebeu. Quando ele olhou para trás, ele ficou vermelho, vermelho, vermelho. Porque ela é assim. Se é para entregar 10, é dia 10. Se é para fazer X, todo mundo faz X. Não tem meio termo, porque é o jeito dela. Mas é o jeito dela na igreja, o jeito dela em casa. E eu já sou, a minha personalidade é de paciente. Ela é dominante, eu sou paciente. Então, é complicado. Porque para mim é assim, ó, pode ser para ontem. Essa lâmpada, pode ser para depois, não precisa ser agora. Essa roupa que está aqui em cima da cadeira, eu tenho mais 2 dias para tirar daqui, né? Não precisa ser. Eu sou assim. Agora imagina, a briga que dá. Esse sapato aqui, não precisa ser agora. Pode ser no dia seguinte, tira ele. Não precisa ser tão de repente assim, né? Aí o que eu dizia? Que a minha esposa era assim, assado. Mas quando eu assumi a minha autorresponsabilidade, querido, o problema é resolvido. Eu não tenho que perceber, o meu problema não tem a ver com ela, tem a ver comigo. Isso é autorresponsabilidade. Porque muitas vezes é muito cômodo para a gente entregar o leme ou o barco, nossa vida, para outra pessoa dirigir. Quer ver umas histórias que a gente conta, algumas coisas que a gente fala? Meu casamento não está bom por causa do meu esposo, por causa da minha esposa. Minha carreira estagnou por causa do meu chefe. Entrei nas drogas por causa dos meus amigos. Larguei a faculdade por causa do meu namorado, ou da namorada. Então, a autorresponsabilidade é a crença de que você é o único responsável pela vida que você tem levado. Sendo assim, é o único que pode mudá-la. E quando você aprende isso, você vai entender o seguinte, cada um tem a esposa que merece. Cada um tem o marido que merece. Tá, quem casou? Você foi obrigado a casar com ela? Você foi obrigado a casar com ele? Não. Você viu? Esse não, cadê o Lara fazer um aconselhamento depois, né? Mas querido. Só que às vezes nós queremos responsabilizar outro. Cada um tem um casamento que merece. Por quê? Porque se eu quero mudar, a mudança começa onde? Em mim. Diga assim, eu. Autorresponsabilidade. Eu tenho que olhar para dentro de mim. Mas o nosso problema é que sempre nós queremos achar um bode expiatório e não olhamos para dentro de nós mesmos. Uma coisa bem interessante, ó. Nelson Mandela. Quando Mandela ficou preso, sabe que ele chegou à conclusão? Ele estava preso, mas ele não permitiu que prendessem a sua alma ou suas emoções. Olha o que ele disse: posso responsabilizá-lo por suas atitudes, porém eu sou o único responsável pelos meus sentimentos. Ele não permitiu que um sentimento de ódio, de vingança e de revanchismo tomasse o seu coração. Ele não permitiu. Ele poderia. Quando mudou o presidente, ele assumiu a presidência, o que ele podia fazer? Agora eu vou pegar essa brancaiada agora e vou... Ele podia ter feito isso? Não, querido. O que ele fez? Quem viu aquele filme... Como é o nome do filme? É um filme que ele faz um jogo de rugby. Lembra do filme? Tremendo. E foi uma das únicas vezes que aquele time perdeu, sabia disso? Aquele time com que a África do Sul jogou, eles tinham já naquele ano 360 e poucas vitórias.
é um dos times mais vencedores da Nova Zelândia. Aqueles que fazem aquela dança do haka, é contra esse time que eles lutaram e ganharam. Sabe por quê? Porque ele tinha no seu coração, ele não permitiu que os sentimentos fossem contaminados. Mesmo quando seus amigos queriam aproveitar e usar isso como vingança, ele não permitiu. E com isso ele conseguiu fazer uma ótima transição na África do Sul. Porque o sentimento não ficou amarrado na empresa. Isso é inteligência emocional, querido. Então não é aquilo que as pessoas fazem, é aquilo que você decide sentir com aquilo que elas fazem com você. Quais as leis da autorresponsabilidade? A primeira, não criticar as pessoas. É a primeira lei. Não criticar. Diga assim, eu não vou criticar as pessoas. É a primeira coisa importante da autorresponsabilidade. A segunda lei, não reclamar das circunstâncias. Diga assim, eu não vou reclamar das circunstâncias. Terceira lei, não buscar culpados. Diga assim, eu não vou buscar culpados. Quarta lei, não se fazer de vítima. Diga, eu não vou me fazer de vítima. Quinta lei, não justificar o seu erro. Diga, eu não vou justificar os meus erros. Sexta lei, não julgar as pessoas. Diga, eu não vou julgar as pessoas. Se a gente colocar em prática isso, uma sugestão, pegue isso, coloque na porta do banheiro, perto do local que você escova o dente, para que você lembre disso. Porque o tempo que a gente passa de criticando, o tempo que a gente passa julgando, o tempo a gente está estragando ou impedindo de que essa autorresponsabilidade se torne uma realidade na nossa vida. E algumas pessoas usam isso aqui. Ah, se eu tivesse tido oportunidade. Ah, se eu tivesse tido oportunidade. E muitas vezes, queridos, isso é uma historinha para assumirmos a nossa mediocridade. Nós temos que criar oportunidade. Ah, se meu pai tivesse sido assim. Ah, se minha empresa apoiasse. Ah, se a minha igreja... A gente vai sempre utilizando isso como desculpa. Os autorresponsáveis constroem suas oportunidades. Não perdem tempo esperando por elas. Mudando a minha existência, sem mudar as pessoas. O nosso problema, principalmente no casamento, que nós queremos fazer o quê? Mudar o outro. Mudar o patrão, mudar o pastor, mudar o líder, mudar. Não, querido, eu tenho que mudar a minha existência. Cada um faz as suas mudanças. Mas sabe por que eu gosto que as pessoas mudem? Porque é confortável para mim. Quando a pessoa se torna parecida comigo, eu estou no meu ambiente. Mas quando a pessoa é diferente de mim, isso se torna um problema, porque é um território, igual o leão, no mesmo território. Então parece que não, mas há uma disputa, ainda que inconsciente. Por isso nós julgamos as pessoas. Eu vou pregar na rede de jovem um tempo, assim que me deram oportunidade dentro da rede, no certinho, tem um cronograma. Então eu já vou falar para marcar o dia tal que eu quero dar uma palavra. E o tema vai ser panela, panelinha, panelona. Panela, panelinha, panelona. Porque no fundo, porque não sei se acontece aqui ou lá, todo mundo reclama, tem muita panela nessa igreja. Ah, os jovens têm muita panela. Mas, querido, todos nós fazemos panela. Panela tem a ver com um grupo de interesse, com pessoas que você gosta de estar. Isso é bom ou ruim? Isso é bom. O ruim é quando ela bota tampa, o ruim é quando você impede que outras pessoas entrem. Mas às vezes a gente foca sempre nas mesmas pessoas. Lá acontece isso. Se algumas pessoas fizerem um programa, é panelinha. Mas eu percebi que outras podem fazer, não tem problema nenhum. Só não pode fazer juntar as mesmas pessoas. Porque aquelas pessoas que têm problema de alma, fica acusando aquelas outras, porque ela não consegue entrar, ela tem dificuldade, tem limitações e fica acusando. Eu vou ensinar para os jovens como trabalhar isso, porque todos nós temos panela, querido. Porque nós buscamos pessoas que se afinem conosco. Por exemplo, está lá o meu pastor lá,
ele trabalha com computação. Ele vai agregar quem? Pessoas que têm linguagem de computação. É o que chamamos de contágio social. Automaticamente, sem perceber, você vai buscar pessoas que têm a ver com o seu contágio social. Então, na verdade, não é ruim, desde que eu aprenda. Porque quando eu faço as minhas panelas, tudo bem. Mas eu fico olhando e criticando a panela dos outros. Porque eu queria estar naquela panela também. Mas às vezes eu não deixo que outro entre na minha. Mas eu quero também fazer parte do outro. É bem, né? E jovem, às vezes, são tão infantis em algumas situações por causa da sua alma. Quando você entende isso, no meu caso acontecia muito disso. Quando eu levo o apóstolo René aquele sapato, eu criticava. Quando eu levo para pegar a camisa dele, eu criticava. É igual, imaginar você. Você tem grana suficiente, ganha 20 mil reais por mês. Você vai comprar uma Brasília amarela? Ou vai comprar um... Vamos mudar. Você vai comprar um Fusquinha ou um Corolla? Ah, mas quem não pode comprar um Corolla vai te acusar. Ah, metida, comprou Corolla. Por que precisa comprar Corolla? É assim que nós somos, querido. Nós temos a mania de comparar os outros conosco. Temos certa dificuldade. Quando eu aprendi isso, eu parei de julgar as pessoas. Porque às vezes a gente não está naquela posição e ficamos julgando. Mas quando nós chegarmos, nós faremos talvez parecido. Mas nós temos essa dificuldade. Então eu tenho que parar de querer mudar as pessoas. Eu tenho que mudar a minha existência. Como destruir a autorresponsabilidade? Reclamando dos filhos. Ó, desculpa. Ah, ele é hiperativo. Ah, tem déficit de atenção. Não sei o quê, não sei. Pare de reclamar do seu filho. Justificando ou diminuindo os próprios erros. Criticando o emprego. Culpando o esposo ou a esposa. Julgando as pessoas. Vitimizando-se diante da crise. Você vai destruir sua autorresponsabilidade achando que as pessoas de fato são culpadas. Aqui não acontece em Chapecó, só acontece em Sombrio. Agora que o WhatsApp, as pessoas não falam nem na cara da gente, manda o WhatsApp, né? Ah, porque vocês não foram mais na minha casa, não visitaram mais, mas eu estou perdoando vocês, tá? Eu amo vocês, e estou indo para a igreja tal. Eu falei, que amorzinho é esse, né? Mas sabe como eu respondo? Eu respondo assim, ó, amado ou amada, me desculpe, me perdoe por não ter dado a atenção que eu deveria ter dado para você. Me perdoe por não ter sido o pastor que você gostaria. Me perdoe. A gente tentou fazer o melhor, mas me perdoe por isso. Pronto. Eu podia dizer, não, querido. Ok. Mas as pessoas sempre projetam na gente aquilo que elas não são. E tem que ter um culpado, e o pastor é o culpado principal. Qual é o problema disso? Eu já me acostumei com isso, sabia? O que eu vou fazer? Se as pessoas não me conheceram com 10 anos comigo, com 20 anos, vão me conhecer quando? Nunca. Se Jesus andou com Pedro, com Judas, com tantos outros, abandonaram, e eu vou querer ficar brigando com isso? Não. Libero na bênção. O problema é do colega lá depois. Mas eu estava pregando uma igreja em Gravataí, de um amigo meu, ele fala assim, ó, pastor, a minha vingança é quando alguém divide a igreja e vira pastor. Aí é que é minha vingança. Mas é verdade. Quando a pessoa se torna pastor e vai ser presidente do ministério, aí vai ver que a coisa não é tão simples assim, não. Porque se fosse o pastor, eu fazia assim. Esse dia eu estava em São Paulo, um 12 mandou uma mensagem, pastor, não aguento mais. Falando de tal, sempre pronto, de sempre reclamar, eu tenho que dar desculpa, temos que resolver esse negócio e tal. Eu falei, querido, eu estou em São Paulo, quando eu voltar a gente conversa. Aí eu voltei, marquei o nosso discipulado, aí conversamos, falei, agora você é o pastor da igreja no lugar tal. E você tem agora esses 2 discípulos, esse casal é teu discípulo. O que você faria agora com eles? Bem, pastor, eu... É difícil, né? É? É fácil quando eu tenho que tomar decisões, né? Faça isso, pastor, age assim, corte a cabeça dele, bota para fora, faz assim, bota... Mas quando é nossa responsabilidade, aí muda. Ele ficou quietinho, falei, a partir de hoje, eu quero que você entenda que isso não é apenas 12. Está se preparando para ser pastor. Eu quero que você pense como pastor.
Você tem que pensar como pastor. E como pastor, como é que você faria? Aí muda. Porque quando você usa a função de pastor, porque são filhos. Não tem filho melhor e filho pior, querido. Eu tenho que cuidar. Aí as pessoas pensam que, às vezes, um tempo a mais como é que chama? É ser banana. Não. É tentando, é desejando. Tem momento que você vai ter que cortar a cabeça. Esse dia eu falei, eu quero conversar contigo. Ah, pastor, não quero conversar não, porque eu estou chateado, eu estou triste. Aí deixei passar. Quero conversar contigo. Ah, pastor. Agora eu mandei, querido, não tem mais jeito. Eu preciso conversar contigo dia tal. Aí ele respondeu que não quer conversar, ele já definiu o que ele quer. Se não quer conversar comigo, as pessoas acusaram ele não quer se defender, então ele é culpado. Até que se diga o contrário. Mas eu dei 3 oportunidades para ele conversar. Então, ele assumiu o próprio erro, porque ele não quis colocar também a sua parte. Então, amado, às vezes as pessoas não compreendem, por causa da autorresponsabilidade. Nós jogamos para o outro, para o líder de célula, para o pastor, para o pai, para a mãe. Eu vivi a vida toda culpando meu pai. Meu pai era um bêbado, irresponsável. Se meu pai fosse um homem que cuidasse da família direito, eu seria uma pessoa assim, teria isso, teria esse dinheiro, teria isso. Mentira, queridos, é historinha. Eu não tive, sabe por quê? Porque eu tomei decisões erradas, não foi por causa do meu pai, não. Que influencia, sim, com certeza. Mas enquanto eu usar o meu pai como historinha, eu não saio de onde eu estou, eu fico na mesma. Eu tenho que mudar, eu parei de culpar o meu pai. Parei de culpar a minha mãe, comecei a assumir as minhas responsabilidades. Porque onde eu estou e o que eu estou fazendo é decisão minha. Porque eu decidi, eu tomei algumas decisões naquilo que eu queria fazer, como eu queria fazer, então eu estou colhendo. Não foi meu pai que tomou a decisão por mim. Você entende isso, querido? Sua atitude determina como é e como será a sua vida. Qual a atitude? Diga-se a minha. A sua atitude, querido, que vai determinar. Tarefa 5, então. Escreva a decisão que você toma agora, que poderá mudar a sua vida para sempre. Qual a decisão que você toma hoje, querido? Caiu alguma ficha no seu coração? Caiu alguma ficha? E diante dessas fichas, qual a decisão que você toma hoje? Que decisão você toma? Escreva a decisão que você toma hoje. Mas qual mudança? Tem que ser o mais específico possível. Escreva o mais específico. Mudança sim, mas em que área que você quer mudar? E para encerrar, preencha e assine esse termo de compromisso, está logo abaixo aí. Quando nós entendemos isso, a zona de conforto, as nossas historinhas, e quando temos entendimento da nossa autorresponsabilidade, se nós terminássemos aqui, e se você colocasse em prática um pouquinho do que você aprendeu, já geraria uma mudança na sua vida. Mas amanhã eu falo sobre crenças. Aí você vai entender o porquê que você age assim. O porquê que você tem, às vezes, repetindo alguns padrões, e porquê que às vezes você tem vontade de alcançar algumas coisas e não consegue. Vamos falar um pouquinho sobre isso amanhã. Mas com essas 3 coisas que você aprendeu, querido, aqui hoje, pode mudar sim a sua vida. Pode mudar sim o seu casamento. Pode mudar sim a sua vida profissional. É só uma decisão. Quando você decide e parar de contar historinhas, quando você decide assumir a sua responsabilidade, quando você decide sair da sua zona de conforto, você vai ver o que Deus pode fazer na sua vida. Talvez a mesma pergunta que ele fazia para Elias, ele faz para mim e para você hoje. O que fazes aí? O porquê estamos nessa mesma situação? O porquê que não mudamos nossa posição de vida? Por que permanecemos fazendo as mesmas coisas? É tempo de querer mais, querido. É tempo de ousar mais. Quando você entende, eu gosto muito daquele texto
Mateus capítulo 28, versos 19 e 20, quando Deus nos manda fazer discípulos, ensinando a guardar todas as coisas. Eu ministrei para a nossa equipe, segunda-feira passada, sobre isso. É tremendo que você entende que você foi criado para fazer o que você está fazendo. Tem muitas pessoas que não entendem e acham que isso é uma função apenas. E fazem com peso. E aí eu vou deixar, não deixo. Parece até aquela novela mexicana, né? Vou deixar, não, vou abrir mão. Ah, pastor, não quero mais. Não quero, querido, não é nada disso. Deus separou você. Tito fala que a salvação, o propósito de Deus foi projetado desde os tempos eternos. Deus preparou você, que você foi escolhido por Deus. E estar no centro da vontade de Deus é isso. É quando você faz aquilo para o qual você foi criado para fazer. Mesmo que você, às vezes, não se ache capaz. Amanhã você vai entender como vencer isso também. Mas quando você entende quem você é, muda toda a sua história. No passado, quando eu não entendia essas coisas, eu dizia assim, isso uns 20 anos atrás. Eu tenho 29 anos de ministério, fazer agora em dezembro em Marcela. Há 20 anos atrás, eu dizia assim, se Deus me perguntasse, Ciel, você quer ser pastor ou não? Não vai ter nenhuma retaliação, pode ficar tranquilo. Sabe o que eu diria para Deus? Não. Eu diria para Deus não. Mas depois que eu entrei na visão celular, que me apaixonei pelo discipulado e por vidas, se Deus me dissesse assim, Ciel, está liberado, meu filho, pode ir para casa, volta para casa, descansa, eu dizia, Deus, não, mais um pouquinho. Você lembra de Moisés? Moisés vai libertar o povo de Israel. Não, eu sou uma criança, eu não sei falar direito, eu tenho língua pesada, não sei o quê. Não. Criança foi Jeremias, né? Moisés foi língua pesada. Eu tenho língua pesada, tal. Aí o que Deus faz depois? Moisés, se afasta um pouquinho. Eu vou destruir este povo e vou fazer um novo povo através de você. Qual foi a resposta dele? Não. Se fizeres isso, antes risque o meu nome do... É tremendo, querido. Tu acha que Deus queria destruir algum povo? Deus queria, na verdade, que Moisés reconhecesse quem ele era. Ser pastor, ser líder, não tem a ver com aquilo que você faz. Tem a ver com aquilo que você é. É bem diferente, querido. Quando você entende isso, isso não tem nada a ver com vidas. Não tem a ver com cuidar de pessoas. O cuidar de pessoas é uma consequência daquilo que eu sou. Porque Deus coloca a minha igreja, Batista do Sombrio, para tratar o meu caráter, para que eu seja, para me aperfeiçoar como pastor. Mas, na verdade, eu descobri que eu não faço nada para eles. São eles que fazem em mim. Então, quando você lidera, você está cumprindo um propósito para o qual você foi chamado. E quando você passa por guerra, querido, faz parte. Aquela ingratidão faz parte. Você decidiu seguir a quem? Ao Lorival ou a Jesus? Então te preparas. Você nem chegou na cruz, está reclamando? Nem subiu para o Gólgota e já está reclamando? Para seguir Jesus, ele diz assim, no mundo tereis o quê? Aflições. Ele fala mais ainda, se alguém quiser vir após mim, tome o quê? Nós queremos seguir Jesus em que momento? Quando ele entrou em Jerusalém, mantos e palmas, é o rei dos reis. Aí é fácil seguir Jesus, né? Os discípulos ficaram todos bobos, né? Jesus em cima daquele jumentinho, e o povo ovacionando, e eles ali, né, andando ao lado de Jesus assim, É como dizer, meu mestre. Mas quando Jesus foi para o Gólgota, às vezes nós somos assim, iguaizinhos a eles. Quando os pastores chamam, vem aqui na frente os líderes, a gente corre. Mas quando vem a guerra, a ingratidão, a dificuldade, a gente manda aquela cartinha, né? Te amo, mas estou fora. Querido, quando você entende quem você é, você vai entender, você não é pelo que você faz. O que você faz é consequência daquilo que você é. É bem diferente.
Eu sou apaixonado por vidas. Eu sou apaixonado por ser pastor. Eu não saberia fazer outra coisa. Olha que eu faço muita coisa. Mas eu não saberia, não escolheria outra coisa, porque eu me apaixonei por cuidar de vidas. Me apaixonei pelo discipulado. Eu sou apaixonado pela visão cerimonial dos 12, sou apaixonado. E faço com alegria. Quando o Wagner nos colocou nessa função, e literalmente nos colocou, porque ele faz assim na reunião, a partir de hoje vai ser fulano de tal. A gente nem tem aquela preparação, né? Não, aí você leva aquele susto. E para mim, eu vou contar um pouquinho sobre isso amanhã para vocês, não é muito fácil. Porque eu sei quem eu era, e eu sei de onde eu vim. Eu tenho que me elaborar novamente para alguns desafios que Deus me dá, querido. Porque não é fácil. De onde eu vim, da família que eu vim, assumir alguns compromissos, não é fácil. Eu só aceito. Aceito, concordo, depois vou para casa me elaborar. Respirar fundo e me preparar. Porque não é fácil. Nunca estaremos preparados para tudo que Deus tem para nós. Mas Ele vai sempre nos capacitando. No meio da guerra, no meio dos problemas, no meio das dificuldades. Por que quando vem dificuldade, você não diz assim, a partir de hoje eu vou largar meu emprego. Ganho 20 mil, mas vou largar meu emprego. Estou cansado, pastor, eu vou largar meu carrão, vou vender meu carro. Né? Minha Pajero Full, minha caminhonetona, eu vou vender. Estou cansado. A primeira coisa que nós queremos abrir mão de que é? Das coisas de Deus. As nossas coisas a gente não abre mão, mas nas de Deus a gente abre. Já perceberam, querido? Temos facilidade de abrir mão das coisas que são de Deus, mas temos dificuldade de abrir mão das nossas próprias coisas. Aí sempre estamos cansados. Mas dobrar emprego, fazer hora extras, a gente continua fazendo. Mas estou cansado, pastor, não posso cuidar de vida não, porque estou cansado. Mas eu estou no trabalho, Tem alguma coisa errada, que você não entendeu quem você é ainda. Quando você entender quem você é, aí você vai alcançar o que você nem imaginou. Deus vai te colocar em lugares que você nem imaginou. Sabe por quê? Porque Ele sabe que Ele pode colocar nas suas mãos responsabilidades maiores. Servir ao Senhor não é sacrifício, querido. Quando Noemi deixou a casa do pão e foi para Moabe, deixou Belém, casa do pão, e foi para Moabe, ela teve que pagar um preço muito grande. Mas foi humilde o suficiente para retornar para o propósito que era Belém. E quando retorna para o propósito, Deus restaurou o sonho daquela mulher. Porque em Moabe ela perde sua descendência, mas na casa do pão ela recupera sua descendência. E essa descendência se torna aquela que vai dar origem ao Messias. Que mulher, querida. Ela decidiu. Ela errou, sim, mas aprendeu com o seu erro e retorna. E com isso Deus faz algo tremendo e muda a história de Noemi. Quando deixamos Deus trabalhar em nosso coração, nos empurrar da zona de conforto, mudar nossas histórias e nos gerar autorresponsabilidade, Deus nos leva a conquistar coisas que jamais imaginamos conquistar. Uma das coisas que eu aprendi nesse curso, que aquilo que você não tem, é por causa daquilo que você não sabe ainda, que se você soubesse, você teria. E o Pai quer te revelar tantas coisas, mas para Ele fazer isso, Ele precisa saber o quanto você amadureceu. Porque maturidade não é quero, não quero, quero, não quero. Parece até o melô do líder, né? Quero, não quero, quero, não quero. Nós temos que parar com isso, querido. E entrar na maturidade. Porque quando entramos na maturidade, não precisamos mais de tutor. Aí o Pai pode nos liberar tantas coisas que Ele quer nos liberar. Você não imagina como eu tenho sido abençoado. Você não imagina como a minha família tem sido abençoada, querida. Temos lutas, muitas. Mas eu tive muitos mais. Se eu for compartilhar com você, eu passo o dia, a noite toda aqui. Muito mais já tivemos. Mas Deus é maravilhoso e pródigo em nos abençoar. Vamos colocar em pé, vamos orar. Vamos falar com o papai. Deus, obrigado. Quando podemos, ó Deus, entender aquilo que nos prende na nossa zona de conforto, nos ajuda a mudar a nossa linguagem, tirar as histórias da nossa boca,
que afetam nossa saúde, que afetam nossas conquistas, que afetam nosso relacionamento familiar e que tem afetado nossa própria vida e nos faz viver como temos vivido. Deus nos ajude a sermos autorresponsáveis. Recebemos essa maldição do inferno lá no tempo de Adão, quando no seu silêncio ele culpa a sua esposa, ele culpa até o próprio Deus pela sua situação, e muitas vezes nós recebemos essa mesma herança, e nós culpamos as pessoas pela situação que nós enfrentamos, culpamos o cônjuge, culpamos nossos filhos, culpamos nossos pais, culpamos nossos patrões, culpamos o governo, culpamos a política, culpamos o prefeito, e não assumimos nossa autorresponsabilidade. Nos ensina, Senhor, a viver como Tu queres que nós vivamos. Que sejamos, ó Deus, como Neemias, e que possamos declarar: eu e a minha nação, nós pecamos contra o Senhor. Que possamos assumir a nossa responsabilidade como enquanto povo, enquanto cidadão, enquanto servos do Senhor, enquanto líderes que têm separado para esse tempo, para que façamos diferença nessa geração, e que possamos gerar uma nova descendência, curada, restaurada, emocionalmente inteligente, para fazer diferença nesse país. Em nome de Jesus. Amém. Você pode aplaudir o Senhor, querido? Glória a Deus, aleluia. Senta um pouquinho só, querido. Aleluia. Nós temos um propósito de oração nesses dias, em prol ao Congresso. E eu estava pedindo assim que Deus falasse muito ao meu coração. Hoje de manhã ainda eu fui viajar para uma outra cidade a trabalho, e ainda estava assim orando ao Senhor para que Deus falasse de verdade mesmo, assim, de uma maneira diferente. E eu confesso a vocês que eu estou saindo daqui nessa noite transbordando. Eu não sei você. Eu, pastor Lorival, recebi da parte desse homem de Deus, o meu pastor, meu apóstolo, um tesouro precioso. Glória a Deus. E em tudo como ele falou, eu vou me esforçar para que se torne realidade na minha vida tudo que eu aprendi nessa noite. Eu preciso disso. Eu não sei você, talvez você não precisa, mas eu preciso. E se você entende que você precisa, você também vai tomar postura. E você vai aplicar tudo o que eu e você aprendemos aqui nessa noite. E a história da nossa vida vai mudar. Glória a Deus. Apóstolo, muito obrigado. Louvado seja o nome do Senhor pela vida do Senhor. Amém. Eu vou amanhã, apóstolo. Às 14h30 amanhã estaremos aqui. Amém? Ou pode ser também às 2h30, o que você achar melhor. Mas, porém, nós vamos precisar, apóstolo, começar às 14h30. Porque nós marcamos hoje às 19h30 e muitas pessoas chegaram, às 20h. Então nós vamos iniciar às 14h30, ou 2h30 da tarde. Então peço, para todos, em especial para o nosso povo, que às 14h30 você esteja aqui. Não vá acordar às 14h30 para tomar banho, escovar os dentes e fazer as unhas para depois vir para a igreja, porque isso é feio. Amém? Apóstola Ana, amada, por favor, venha aqui orar por nós. É uma honra ter aqui conosco. O apóstolo fez uma cirurgia, Ele está bem? Está bem. Ele mandou uma mensagem para mim. Glória a Deus. Amém. Amém. Então, o apóstolo está se recuperando, mas eu creio que amanhã ele estará aqui conosco. Amém? Obrigado, meu Deus, por este momento que nós passamos aqui, recebendo de Ti aquilo que nos encheu o nosso espírito, encheu a nossa vida, Deus, em nome de Jesus. Obrigado pela vida do apóstolo Ciel,
que tem se doado, Senhor Jesus, vindo da cidade dele, nos trazer aqui algo especial de Deus. Para que sejamos fortalecidos a cada dia como líder, como pastores, como pessoas, ganhando vidas para Ti, Jesus. Em nome de Jesus, eu peço a Tua bênção agora e nos leva até a Sua casa, agradecidos por tudo aquilo que o Senhor tem feito aqui. Amém. Obrigado, amada. Aplauda Jesus.